A graça e a paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 26 de agosto, para compartilhar a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu espero que você seja edificado com essa palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, nós vamos estar meditando a respeito da presença de Deus na vida do cristão. A presença de Deus ou a importância da presença de Deus na vida do cristão. Nesta passagem bíblica, Êxodo capítulo 33, nós encontramos aqui uma oração muito poderosa de Moisés em favor do povo de Deus. Moisés faz uma oração justamente pedindo a presença de Deus no meio do povo, no meio também de sua vida, para aquela trajetória lá do deserto. Êxodo capítulo 33, versículo de número 15, a Bíblia nos diz assim: Então disse-lhes: Se a tua presença, Senhor, não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, que há sobre a face da terra? Esta é a oração de Moisés. Moisés faz essa oração e Deus então lhe responde. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Então a oração de Moisés é: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor, aplica esta palavra, Pai, ó Deus, aos nossos corações. Aplica esta palavra, Pai, à tua igreja, Pai. Edifica as nossas vidas, a nossa alma, espírito e corpo sejam achados íntegros e irrepreensíveis, Pai, na tua presença, e que possamos ser alimentados, Pai, por esta palavra realmente, Pai, edificante, Deus. Seja com cada um de nós, que nós possamos meditar sobre a sua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é importante estarmos meditando nesses dias a respeito da presença de Deus em nossas vidas, né? Ou mesmo, né, a presença de Deus no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, ou mesmo no meio da nossa nação. Como é importante perceber a importância desta oração de Moisés aqui nas Escrituras Sagradas. Então, Êxodo capítulo 32, o contexto é que Moisés subiu ao Monte Sinai, o Monte Horebe, para receber a lei do Senhor. E porque demoraram uns certos dias, o povo pediu para que Arão construísse um bezerro de ouro, e o povo então de Deus começou a adorar, a cultuar este bezerro de ouro. E quando Moisés desce então com as primeiras tábuas da lei, Moisés viu essa situação realmente deprimente, né? No acampamento de Israel, o povo já cultuando este bezerro de ouro que eles tinham feito com as próprias mãos. E aí Moisés se aborrece bastante, quebra as tábuas da lei, persegue então, né, os líderes idólatras, mata esses líderes idólatras, porque ele sabia que este povo tinha ofendido realmente, né, o Deus Todo-Poderoso, a graça de Deus, a glória de Deus. Então Moisés realmente ora depois para que Deus realmente restabelecesse a sua presença no meio de Israel. Mas Deus realmente repreende este povo por causa da idolatria. E aí no capítulo 33, Deus fala para Moisés continuar, né, no propósito de levar esse povo para a terra prometida, porque Deus não ia descumprir a sua promessa. Então, nos primeiros versículos do capítulo 33, disse Deus a Moisés da seguinte forma: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, da terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no meio do caminho. Então a palavra de Deus é dura para este povo, né? Eu enviarei um anjo à sua frente. E realmente Deus começa a dizer aqui que não vai estar mais no meio deste povo, né? Porque é um povo de dura cerviz, é um povo destinado para o pecado. Disse Deus: porque eu não subirei no meio de ti. E ouvindo
esta frase, né, ouvindo esta mensagem, o povo de Israel se entristeceu. No versículo 4 diz: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Entristeceram-se. E então eles tiraram os seus atavios, né, daquela festa e ficaram preocupados porque Deus havia dito que não estaria mais com eles. Então o que fez Moisés, queridos, nessa situação? Moisés então prepara uma tenda e arma um acampamento com essa tenda fora do acampamento de Israel, a uma certa distância, e começa a buscar a presença de Deus nessa tenda, chamada tenda da congregação. Versículo 7 diz assim: e Moisés tomou a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e a chamou tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía àquela tenda da congregação que estava fora do arraial do povo de Israel. Então, queridos, Deus já não estava mais presente junto no acampamento de Israel, mas ele se manifestava agora na tenda da congregação fora do acampamento de Israel. E é interessante que, eu não vou ler todo o texto, mas o capítulo 33 de Êxodo nos fala que quando Moisés ia para aquela tenda, a fumaça de Deus, né, a nuvem de Deus baixava e Deus falava com Moisés como um amigo, falava face a face. E todo o povo de Israel via então Moisés entrando na tenda da congregação e eles se inclinavam à porta de suas tendas, né, e também começavam a buscar o Senhor. Eles não iam na tenda da congregação, mas eles buscavam ali de frente às suas próprias cabanas, né, em frente às suas próprias tendas. E é interessante o que diz aqui o versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu próprio amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então Moisés estava buscando a presença de Deus e de uma maneira até didática, até pedagógica, ele estava ensinando o povo a buscar a presença de Deus. Moisés então sentiu realmente o peso daquele pecado, o pecado do povo em construir um bezerro de ouro, idolatrar, né, praticar idolatria. E o pecado tem consequência, queridos, na vida de cada cristão, porque o pecado é uma erva daninha na vida do ser humano. O pecado, segundo as Escrituras Sagradas, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo o livro de Isaías, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem tapados os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades que nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado é algo terrível. O pecado entrou na raça humana através de um ato de Adão, através de um ato, né, de Eva, o pecado original, e como consequência, né, esse pecado tirou a presença de Deus da vida de Adão e da vida de Eva. Quando Deus, na viração do dia, via um encontro de Adão e de Eva, Deus os procurou e eles estavam escondidos, porque perceberam que estavam nus e tinham vergonha. Então Deus toma a primeira providência de fazer para eles uma roupa de pele de cordeiro. Então ali é um primeiro sacrifício, já no livro de Gênesis, um cordeiro é imolado para cobrir a nudez de Adão, para cobrir a nudez de Eva. E é interessante que esse sacrifício já aponta também para o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, ele se entrega como cordeiro perfeito, para na cruz do Calvário, né, redimir o homem caído, redimir o homem pecador. A Bíblia Sagrada nos diz lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Nos diz também em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A morte significa separação, queridos. A morte significa estarmos longe da presença do Senhor. Então a morte espiritual é quando uma pessoa está longe dos caminhos do Senhor, quando não conhece os estatutos de Deus, quando não conhece a presença, a graça salvífica do Senhor. E a morte eterna é para aqueles que morrem nesse estado. Então Adão e Eva experimentaram o pecado e, como consequência, ficaram afastados do Senhor. Foram expulsos do paraíso, receberam como punição, né, o pesar de ter que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Eva também recebeu como punição dar à luz com dores de parto. E a gente sabe que realmente o pecado é danoso e traz consequências terríveis. Aqui, quando o povo de Israel cometeu essa idolatria, Deus disse que ia tirar sua presença do meio do acampamento de Israel. Moisés então orou de maneira assim tremenda.
Moisés então faz aqui menção ao seu chamado. Moisés, querido, ele realmente ele não fugia realmente dos problemas. Quando ele viu, inclusive, um soldado egípcio maltratando um escravo israelita, hebreu, ele não gostou daquela injustiça e acabou assassinando aquele próprio soldado. Quando Moisés viu a sarça ardente queimando lá no monte sagrado do Senhor, ele, por curiosidade, até mesmo com espírito investigativo, subiu àquele lugar, uma terra sagrada, e Deus se manifestou a ele e deu uma missão maravilhosa para Moisés. E Moisés experimentou ali a presença de Deus. Então, também de maneira didática, Deus ensinando Moisés a buscar a sua presença, buscar realmente, né, a sua glória. E aqui o povo de Deus comete esse ato realmente equivocado de começar a cultuar um Deus diferente, um Deus que eles tinham criado com suas próprias mãos, e Deus então manifesta sua ira, dizendo que iria estar diante deles através do anjo do Senhor, mas não com eles, junto com eles no acampamento. E Moisés então faz essa oração. Eu queria ler com vocês aqui a partir do versículo 12, para nós entendermos melhor essa oração de Moisés. Moisés ora a Deus assim, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem haste de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Moisés então aqui começa a lembrar aquela experiência que ele vive ali na sarça ardente, né, no Monte Sinai, e ali ele tem essa experiência com Deus, Deus o chama pelo seu nome, lhe dá essa missão, e fala que ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Moisés então lembra esse chamado, e continua: agora, pois, Senhor, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, né, e conhecer-te-eis, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Sem dúvida nenhuma, agora a oração de Moisés é para o povo, a nação. Ele diz que aquela nação é a nação do povo de Deus, ele diz que é o povo de Deus. E aí diz então o Senhor a esta oração: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Nessa altura Moisés já estava bastante cansado. Outrora ele já havia até batido com a vara 2 vezes na pedra, quando Deus lhe disse: falai a pedra para que ela jorre água. Moisés, já irritado com tanta murmuração daquele povo, né, com tanta maledicência, ele vai e fere a pedra 2 vezes, e ele desobedeceu a Deus nessa ocasião. Por este ato, Moisés não pôde entrar na terra prometida. E muitos de nós até pensamos: Deus então reprovou, né, a vida de Moisés. Não, queridos. Moisés foi promovido para uma terra muito melhor desta terra terrena aqui, assim. Ele foi promovido para a terra celestial. Ele foi para a presença de Deus gloriosa. Ele foi realmente abraçado pelo Senhor nos céus. Mas ele não pôde entrar na terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Ele apenas pôde contemplar do Monte Nebo, aquela campina e toda aquela terra prometida. Mas quem entrou lá foi Josué e os israelitas, né? Mas Moisés e aquela geração que perambulou no deserto, não. Foram 40 anos de perambulação no deserto, quando poderia ser apenas alguns dias. Mas Deus estava ali naquele tempo, forjando o caráter de um povo que ia primar pela sua presença, um povo que ia saber reconhecer a sua presença. Mas é interessante então que Deus responde: olha, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés recebe a resposta de Deus, mas a resposta de Deus contempla apenas a pessoa, né, de Moisés. A minha presença irá contigo, respondeu o Senhor. Contigo aqui é a segunda pessoa, né, do singular, né, e contigo. Então Moisés continua insistindo. Então disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça, Senhor, subir deste lugar. Então Moisés insiste que esta bênção que ele quer não é apenas para si, mas para o povo, né? Para o povo de Israel, ou seja, para a primeira pessoa do plural, conosco. E é interessante que ele ainda continua: como, pois, saberá, Senhor, agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e este povo? Acaso não é por andares tu conosco e seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então, realmente, Moisés entende o seu chamado era para liderar aquele povo, e ele não queria a bênção apenas para si, mas queria a presença de Deus também para o povo. Então Deus lhe responde: então disse o Senhor a Moisés: farei também como tu dizes, como tu tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Então Deus estaria realmente presente com aquele povo. É interessante, amados, como nós devemos primar pela presença de Deus em nossas vidas, em tudo quanto vamos fazer. Se você vai estar estudando para um concurso, coloque a presença de Deus
neste concurso? Você está realmente se preparando para casar? Né? Ora, né, para Deus abençoar o seu relacionamento. Se você está realmente fazendo algum propósito, né, de ser mais santo, de buscar mais a presença de Deus, procure a Deus em santidade, procure a Deus assim na sua palavra, né, irmãos, em comunhão com Deus também em oração, no seu devocional, mas não esqueça, querido, que a bênção do Senhor é para você e para os seus. Moisés entendeu isso. Ele não estava buscando a bênção da presença de Deus só para ele, mas também para todo o povo de Israel. É interessante que também no Novo Testamento Moisés é mencionado 2 vezes. É mencionado lá no discurso de Estevão, quando ele estava testemunhando a sua fé lá na igreja primitiva, Atos capítulo 7, como também a pessoa de Moisés é lembrada aqui entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Eu quero até ler esta passagem. Diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, do faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés preferiu, irmãos, ser contado entre o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de faraó e experimentar que assim, né, aqui o pecado, né, os prazeres transitórios do pecado. É interessante nessa passagem aqui assim, queridos, que Moisés então tomou uma decisão de estar ao lado do Senhor e dos seus. Aqui também diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, né, do faraó. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados por todo. Então, queridos, aqui essa passagem bíblica mostra Moisés como um herói da fé. E mostra ele realmente assim, até mesmo aqui praticando a Páscoa, já apontando para o verdadeiro sacrifício pascual de Jesus no Novo Testamento. Moisés primou pela presença de Deus. Queridos, é interessante que ele preferiu ser contado entre os filhos de Israel, os hebreus, do que ser contado, né, como um príncipe do Egito, para experimentar ali os prazeres transitórios do pecado. No livro de Apocalipse, né, João descreve ali, assim, quando escreve para as 7 cartas às igrejas, 2 pecados terríveis, né, a doutrina de Balaão, né, e a doutrina de Jezabel. Balaão, irmãos, ele foi um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus 2 vezes, em 2 ocasiões, e ele não pôde fazer, porque Deus era com aquele povo. Então ele ensina o rei Balaque dos Moabitas a simplesmente contratar prostitutas midianitas para coabitarem com os moços de Israel e assim a presença de Deus sair do meio deste povo através deste pecado. Isso está descrito lá no livro de Números, capítulo 25. E isso que ocorreu, né? Balaque então contrata aquelas prostitutas, aquelas moças no meio dos midianitas e acontece ali uma espécie de carnaval entre os jovens ali de Israel, né, e aquelas moças. Eles se prostituem e não apenas se prostituem com aquelas moças, mas também através delas começa a cultuar outros deuses. É o pecado de Jezabel, o pecado da prostituição, o pecado da idolatria. Então, amados, Moisés decidiu ser contado com o povo de Deus e não experimentar esses pecados. Então, assim como Moisés primou pela presença de Deus, nós precisamos primar também pela presença de Deus. Não é só em nossas vidas, mas no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, no meio de nossa igreja, no meio da nossa nação. Seja você um instrumento de Deus, querido. Um instrumento de Deus para atrair o Shekinah de Deus na sua vida, né? Seja temente ao Senhor, aborreça o mal, né? Não pratique o pecado. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos ser achados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. E o nosso espírito, alma e corpo seja achado íntegros e irrepreensíveis. Nós precisamos de uma vida de santidade para agradar o Senhor, para preservar a presença de Deus em nossas vidas. É muito bom, amados, nós sentimos a presença de Deus quando tudo vai bem, mas muito melhor é quando as coisas vão mal e parece que, né, elas realmente assim saem de nossas mãos, né, o domínio de nossas mãos. Eu me lembro quando eu estava tendo a experiência, eu fui viajar e aí, infelizmente, sofri um acidente e o carro bateu frontalmente ao meu carro. Mas no momento da batida eu senti como se o anjo do Senhor tivesse guiado os meus braços para o lado direito e aquela batida que ia ser frontal
foi apenas lateral. E nós experimentamos o livramento e eu senti a presença de Deus. Todos os dias quando levanto, quando vou aqui no meu jardim cuidar das plantas, sinto também a presença de Deus, até mesmo do canto dos pássaros. Nós precisamos cultivar a presença de Deus, irmãos, através da oração, através de uma vida de consagração na presença do Senhor e também de uma vida de santidade. Eu quero orar com a igreja pedindo a Deus essa bênção de nós sabemos perseverar na presença de Deus e preservar a presença de Deus em nossa vida, a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Isso é muito importante. Que não façamos como Sansão, que brincou com a presença de Deus e aí quando ele menos percebeu, o Espírito do Senhor já não era mais com ele. Que nós possamos ter realmente seriedade na vida cristã e buscarmos a presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, nesta noite, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre cada um de nós e que possamos preservar a unidade, Pai, e a comunhão com o Teu Espírito. Que a Tua presença seja sobre nós e em nós, Pai, para todos sempre. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, cultivar essas vidas de santidade na Tua presença, em nome de Jesus, como igreja e como pessoa. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.